E conosco aqui o Marcelo Fernandes, o grande, porque o feito que ele conseguiu é realmente extraordinário. 125 anos que a Ponte não conquistava um título nacional. Já dei os parabéns na segunda-feira no pós-jogo e também na transmissão à Band. Transmitiu para todo o Brasil o jogo da Macaca contra o Londrina. Mas aqui, pessoalmente, parabéns, viu, Marcelo? Muito obrigado aqui por aceitar o dia de hoje para conversar com a gente. Obrigado, Batista, CH, Tigrão. Prazer enorme estar aqui com vocês e muito feliz por tudo que aconteceu, muito feliz por essa torcida da Ponte Preta que merecia muito, muito mesmo. E também muito feliz pelos 11 jogos que os jogadores aceitaram o que a gente pretendia fazer para dar uma melhorada no time. Graças a Deus o time já vinha bem, a gente conseguiu fazer eles entenderem que a intensidade, a marcação alta, principalmente a recomposição dos lados era importante, a gente atingiu o nosso objetivo. Vamos com perguntas para o Marcelo Fernandes. Começo com você, CH. Eu não me lembro, Marcelo, e eu estou nessa estrada como você faz tempo. Eu não me lembro de uma gestão de grupo como você conseguiu fazer em tudo que eu assisti dentro do futebol. E eu tenho uma curiosidade, né? Eu tenho várias curiosidades, mas essa é a principal. Como você conseguiu e por onde você começou para administrar toda essa confusão? Parabéns pelo título. Obrigado, CH. Prazer enorme estar aqui com você. Por tudo que eu já passei na vida, em todos os momentos que eu peguei, nunca foi nenhum igual a esse. Realmente não foram. Não foi, né? Mas foram momentos delicados onde você precisava ter um papo mais sério com todos os atletas, né? Eu cheguei na Ponte Preta com todos esses problemas já eminentes, já todo mundo já sabia o que acontecia. E a gente não é que a gente partiu, a gente foi o que a gente tem de melhor, que é falar a verdade, ser honesto e dizer para eles o que a gente tem que fazer. Primeira coisa que eu falei para eles, eu lembro muito bem, falei assim: nós vamos para casa, vai resolver o quê? Nós ir para casa. Vamos ficar em casa, lá em casa, esperando receber. Vai melhorar o quê? Não vai melhorar nada. Tem o nosso lado profissional. Sabe o que isso, aí eu falei, sabe o que isso lá na frente pode dar pra gente? Vocês têm noção de onde a gente pode chegar? Que não vai ter preço que pague tudo isso. Lógico, também não vamos tampar o sol com a peneira, né? Salário é importante para todo mundo. Salário faz parte do dia a dia, cada um tem os seus problemas dentro de casa. E a gente procurou ir por esse lado. Assim, foi uma junção de fatores, mas principalmente profissionalismo deles. Sabe, o comprometimento com a Ponte Preta, que é um Elvis que já estava há 4 temporadas, que entende muito bem o tamanho que tem a Ponte Preta no Brasil, e todos os atletas sabem o tamanho que tem a Ponte Preta no futebol brasileiro, entendeu? E aquele momento de os 3 primeiros jogos, entramos no derby, do primeiro do quadrangular, a partir daquela vitória do derby, as coisas com certeza elas já foram se acomodando melhor. Mas no meio do caminho desse quadrangular também tiveram-se assim outros problemas, a gente foi pro lado do profissionalismo. E acho que eles entenderam, a gente procurou orientar da melhor maneira possível, principalmente de a gente ser uma equipe propositiva, que a gente jogasse em cima do adversário, e eles entenderam, até o próprio Elvis. Eu falo muito do Elvis porque é o capitão, um cara que ele exerce como nunca a função de capitão. É um atleta importantíssimo hoje na nossa equipe, como todos os outros, né? Mas tivemos figuras ali importantíssimas também, além do lado profissional, além do Elvis, Arthur, Rodrigo, Simon, Wanderson, Diogo Silva, nosso goleiro, que são capitães sem estar com a faixa, né? Então acho que a junção desses fatores, mas principalmente o profissionalismo deles, entenderem que para a carreira deles seria importante, não só para deles, para nós, e a história da Ponte Preta está aí contada. Eu acho que todo mundo saiu valorizado disso tudo e estão todos de parabéns. Eu faço questão de enaltecer sempre o profissionalismo deles, CH, porque foram resilientes, essa é a grande palavra, resiliência. Foi uma palavra muito, mas muito, que foi até perto da final, de começar o jogo. Teve problemas que nós conseguimos resolver, mas tudo, graças a Deus, deu muito certo. Tigrão? Quando você foi contratado, num dos seus primeiros contatos com o presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, ele te disse: a história da sua carreira poderá ser contada em 2 etapas, antes e depois da sua passagem na Ponte. Você concorda com ele? O peso de ganhar e vencer na Ponte Preta é enorme, né? A gente, pela oportunidade que eu tive, foi o que eu sempre falei nas entrevistas, não há dinheiro no mundo que pagar, nem sabia que ia ter esse desfecho, mas a gente almejava muito ele, né? Mas a oportunidade que eu tive na Ponte Preta foi uma oportunidade que eu falava, né? Já fazia em várias entrevistas que não há dinheiro que pagasse a oportunidade que eu estava tendo com o elenco que eu tinha nas mãos, né?
E, cara, foi muito importante, é verdade, sim, o peso de você ganhar na Ponte Preta é um peso. Foi onde eu ganhei, né? Eu ganhei no Santos, fui campeão paulista, mas hoje você saindo, colocando sua cara para um trabalho seu e realmente você colocar aquilo que você quer num clube do tamanho da Ponte Preta realmente tem um peso muito grande e estou muito feliz por tudo isso. Breno Beretta, sua pergunta ao Marcelo Fernandes. Ô Marcelo, eu gostaria de saber qual que é o filme que passa na sua cabeça, né? E eu tive o prazer de poder te entrevistar logo depois que o árbitro finalizou o jogo. Você estava muito emocionado, abraçando seu filho, e eu dei parabéns naquele momento, porque você é merecedor. Eu que acompanhei você tanto no Guarani quanto na Ponte, eu sei do seu trabalho, e a gente aqui na Rádio Bandeirantes, até quando você saiu do Guarani, todo mundo foi contra a sua saída, aquela decisão que foi tomada naquele momento. Mas se isso não tivesse acontecido, você não estaria nesse momento com esse título e valorizando o seu trabalho. Eu queria que você falasse o filme que passou na sua cabeça depois que o árbitro deu o apito final. E parabéns mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Breno. É um prazer falar com você. Eu lembro muito bem de você no campo. Realmente meu filho me deu um gogó ali que eu nem sei de onde ele apareceu. Mas, pô, foi muito feliz. Ele pegou um ônibus, veio de carona pra cá pra assistir o jogo, porque em 2015 eu levantei ele no meu cangote lá no Santos, na Vila, contra o Palmeiras, que nós fomos campeões. Eu fiz questão que ele viesse de novo, porque a gente tinha certeza que a gente ia conquistar esse título. A gente tava com muita intensidade disso, né? Cara, assim, o filme que passa na cabeça, Bueno, eu vou te ser sincero, começou tudo realmente lá embaixo no Guarani, né? Eu vim com uma oportunidade de ouro que o Guarani me deu, eu faço questão sempre de agradecer aquilo que eu passei no Guarani, pela oportunidade que o Rômulo me deu, a camisa do Guarani me deu, foi muito importante e me deu a casca para a Ponte Preta até pensar em vir. Mudanças a gente estava num trabalho muito bom, pegamos com 0, né? Entregamos 16 pontos, deixamos perto da classificação e uma partida do Náutico. Perdemos em casa com um gol de falta do Marco Antônio, se não me engano, o meia deles. E saímos ali, fomos desligados, mas só agradecer o Guarani. E depois de 17 dias foi essa história linda, né? Chegamos num clube, uma tradição enorme, um clube com uma torcida que, cê é louco, não tem o que falar. Foi uma coisa assim, foi um conglomerado de coisas positivas, por mais que existissem as negativas, mas a gente juntou todo mundo no mesmo barco, na mesma corda, conseguimos juntar essas energias e esse filme que passou foi essa história linda que foi contada. Tudo foi pensado pela Ponte Preta, tudo foi pensado pelos jogadores. Por que eu te falo isso? A nossa metodologia de treinamento, eu tive experiência com vários treinadores e você tem vários treinamentos para dar, mas você tem que saber dar aquele tipo de treinamento não mediante o adversário, mas mediante também aquilo que acontece no teu dia a dia, com os problemas de dia a dia, porque o que acontece aqui, logicamente, na Ponte Preta não é uma coisa normal, é muito difícil de acontecer no estágio que chegou. Então até certos tipos de treinamento nós fazíamos já pensando no jogador que sai da sua casa sem seu salário, difícil, e nós procuramos fazer até ter modos de treinamento que não deixasse maçante, cansativo. Nós abordamos o adversário mais próximos do jogo, deixávamos eles ficarem mais com caixa, introduzimos nos treinamentos pressão pós-perdas em trabalhos curtos, em trabalhos que, Fernando Diniz me apresentou, um monte de gente. É trabalho que o profissional gosta de fazer e ao mesmo tempo te traz aquilo que você quer para o seu modelo de jogo. Então tudo isso foi implementado no dia a dia, entendeu? Então essa história que acabou, posso falar, Breno, de coração, foi assim, se eu pensasse numa história com um final feliz, não seria tão maravilhosa como foi. Esse abraço aí pra mim não tem preço que pague isso, não tem preço. Por tudo que a gente passou, não tem preço. Eu tô muito feliz na Ponte, fui muito feliz, cara. Eu fico até emocionado porque foi um negócio muito legal, cara. E por esses torcedores, eles merecem, cara. Eles merecem porque tiveram jogadores comprometidos, jogadores que abraçaram a ideia, que abraçaram a camisa da Ponte. E foi muito legal, foi muito legal. Marcelo, uma imagem rodou o país, uma imagem icônica. Foi o momento da cobrança do pênalti do Elvis. Porque naquele momento, o Elvis, se fizesse o gol, claro, evidente, né, que o título estaria assegurado. Muito difícil o adversário reverter uma decisão de 2-0 numa partida final.
e você no banco de reservas, ajoelhado, de costa para a cobrança do pênalti. Foi realmente uma imagem icônica. Gostaria que você falasse do sentimento, do seu sentimento naquele momento da cobrança do pênalti. Assim, Batista, eu sou muito católico, né? Eu tenho Nossa Senhora do Monte Serra, que é a nossa padroeira lá de Santos, que a gente sobe lá 400 e tantos degraus para ir até lá em cima e agradecer. E a gente pede muito a Deus, né? E naquele momento me veio no coração para mim agradecer tudo o que aconteceu e pedir que ela deixasse o Elvis calmo, tranquilo, sereno, para que ele convertesse a cobrança. E foi só agradecer, eu só agradeço, eu não peço nada, eu só peço que desse muita força para esses jogadores que passaram por momentos dificílimos, mas que Deus ia agraciar com um grande presente, e foi o que aconteceu. Foi só para... Eu não vi o pênalti, só fui ver depois no vestiário, né? Não vi. Mas graças a Deus foi convertido e a gente conseguiu esse título aí. CH, a sua pergunta, mais uma? Evidentemente que a parte financeira é primordial. Tem que acertar. E eu estou falando sobre isso de novo, porque a pergunta é sobre a sua continuidade. Sim. E em todas as entrevistas que eu presenciei, eu percebi o carinho e o reconhecimento para com a torcida da Ponte. Pergunta é a seguinte: esse abraço, esse amor, esse respeito por você profissional, Marcelo, tem que peso na sua decisão de ficar ou não? Não, peso tem muito. Eu sou muito feliz na Ponte Preta. Camisa tem peso, a história que eu passei tem peso. Assim, eu falar da torcida, pois... Até quando eu cheguei, teve aquela desconfiança que é normal, você vem do rival, né? Mas a partir do momento que eles viram o trabalho e as coisas acontecerem, eles abraçaram não só eu, mas o time todo. Não, o peso, assim... É um monte de coisa, né? A torcida, com certeza, o peso dela é maravilhoso. Com certeza a gente escuta aí, eu cheguei ontem aqui em Campinas, a gente escuta o pessoal falando, vai ficar... A gente, pô, quem que não quer ficar na Ponte Preta? Lógico que eu quero ficar na Ponte Preta. Como é que eu não quero ficar na Ponte Preta? Mas tem situações que tem que ser acertada, tem que se conversar. O lado, como você falou, é importante, né? A gente tem que sentar, conversar com o Marquinho. O Marquinho foi um cara que me deu essa oportunidade. Eu recebi alguns convites na hora que a gente conseguiu o acesso de pegar até times da Série B, mas eu nem quis escutar porque eu não queria sair de jeito nenhum da Ponte Preta, de jeito nenhum, não há dinheiro que me tirasse da Ponte Preta, porque eu tinha certeza que a gente ia cravar uma história linda, graças a Deus nós cravamos. Então assim, o mínimo como profissional e pela oportunidade que eu tive é escutar a Ponte Preta. Isso eu não vou abrir mão nunca, pode vir o time que quiser, que eu não tenho como falar sim ou nem não para alguém. Eu tenho que plenamente sentar, vou sentar hoje à tarde com o Marquinho, a gente vai sentar lá para conversar e para ver se acerta as coisas que estão aí para resolver, né, desse momento, para depois sim a gente sentar e conversar num projeto para 2026. Tigrão, mais uma. Queria conversar com você um pouquinho, Marcelo, a respeito do seu modelo de jogo. Sim. Eu gosto muito, tenho a pretensão, pelo menos, de analisar, eu estou com o Batista aí nessa estrada há mais de 40 anos. Né? Desculpa. Imagina, e ele sabe, desde o começo, eu sempre gostei de fazer a análise do jogo, pelo menos tenho essa pretensão, com um pouquinho mais de profundidade, com uma visão tática, com uma leitura de jogo, às vezes a gente está correto e às vezes não. Está correto uma análise minha que eu fiz em algumas partidas da Ponte? E vou falar de uma maneira muito simples, porque você que está lá dentro, você que fez o planejamento, mas que a Ponte com a bola jogava numa espécie de 4-3-3, mas que sem a bola ela fazia um 4-6 ou um 4-5-1, com a volta dos seus beiradas fazendo 5 jogadores na frente dos 4 da zaga, e o treinador anterior usou muito o Alberto Valentim, os 3 zagueiros, e você não usou nunca. Mas você tomou muito menos gols do que ele, mesmo não abrindo mão de jogar. Então, quando eu vi o modelo de jogo da Ponte sem a bola, com a volta dos 2 da beirada, o Toró de um lado, às vezes o Bruno Lopes, às vezes o Diego voltando, você fazia um revezamento, até acho que pela questão do desgaste físico. É correta essa leitura de que você erguia um muro de 5, fechando inclusive as laterais, porque com 5 dá, e os zagueiros fazendo uma segunda muralha e ficou praticamente intransponível? Está correto isso? Está correto, e vou te falar até mais, teve o próprio derby, o primeiro derby dentro do brinco, do quadrangular,
Nós chegamos, se você pegar o tape do jogo, tem lance que a gente tá com uma linha de 6 defensiva. Até porque ele entrava com o Kevin por dentro, né? Fazia os 3 zagueiros para saída de bola e espetava o Emerson e o Justen. Então a gente já sabia. Mas essas duas peças de fora, que realmente no começo foi o Toró e o Bruno, deixando o Gé de centroavante, também nos ajudou muito até quando esteve em campo. Mas isso foi recorrente. Até porque, ô Tigão, nós queríamos dar um pouco mais de liberdade pro próprio Elvis para municiar essa extrema que a gente tinha rápida, mas sem a bola, com certeza. Até o próprio Emerson, né, que eu trabalhei com ele lá embaixo, a gente sabe do potencial que ele tem como lateral e principalmente como ala. Se você vê nos jogos contra a Ponte Preta, ele não conseguiu fazer por causa desse comprometimento dos 2 alas descendo. Muitas vezes 5, até porque o do outro lado não descia ao mesmo tempo, mas nesse derby do Guarani desciam os 2 ao mesmo tempo. A gente chegou a fazer linha de 6-3-1, porque a gente precisava disso, porque a nossa transição ofensiva era muito boa. Tanto que muitos gols a gente saiu na transição ofensiva com o próprio Elvis, a bola no pé dele, ele pifava tanto um lado como o outro e saiu vários gols nesse sentido. É exatamente isso que a gente procurou implementar. Não que o Alberto esteja errado, pelo amor de Deus, até o Alberto me ligou me agradecendo e não tem que agradecer nada, ele faz parte disso tudo, ele entregou 27 pontos também para a Ponte Preta e eu sempre fiz questão de falar, né, que até onde ele foi ali, ele achou por bem sair, ele entregou, praticamente classificado, faltava apenas uma vitória, nós conseguimos as últimas 3, né? Então assim, mas é um modelo de jogo mais precavido, era. Mas eu acho que numa terceira divisão, com a camisa que a Ponte Preta tem, e pelos jogadores que eu tinha, eu falei, por que não a gente não ir pra frente? E graças a Deus deu certo. E tinha horas praticamente que a gente acabava também num 4-2-4, até atacando. Muitas vezes a gente atacou no 4-2-4. Mas o Elvis também foi importante, porque a gente falava pra ele que pelo menos esse camisa 5 do Londrina, muito bom jogador, que Zé Breno. O Elvis e o Toró, que jogou por dentro, porque também foi uma coisa que a gente notou, que o Toró por fora, no primeiro jogo que jogou o Bruno Lopes por dentro, o Arnaldo escapou bastante por ali, foi o jogo que nós empatamos em casa. Então durante a semana nós mudamos o Toró por dentro, ele falou que não tinha problema em fazer por dentro, porque o Bruno é mais determinado na marcação que o próprio Toró. E graças mais a Deus, mobilidade também. Muito também, mais mobilidade. Breno Beretta. Ô Marcelo, a gente via a distância no Santos, todas as vezes que você entrava, você dava conta do recado e muitas vezes se mostrava até melhor do que o treinador que tinha passado. Mas você fazia muito trabalho de bombeiro, né? E você teve que, de certa forma, fazer esse trabalho de bombeiro aqui no Guarani quando você chegou e fez muito bem, assim como você fazia no Santos. Mas o pouco que você teve de espaço no Santos para ser o treinador, você conquistou o título do Campeonato Paulista de 2015, depois você passou pela Portuguesa Santista, e na Ponte você teve pouco tempo também e fez esse grande trabalho. Agora, a partir de 2016... você pode efetivamente, em um grande clube, ter início, meio e fim. Como que passa isso pela sua cabeça, essa oportunidade, tanto na Ponte ou fora da Ponte? 2026, porque o mercado agora tá 2026, né? O mercado agora tá te vendo de uma outra forma até, né? Pô, Breno, você falou uma coisa que é verdade, cara. Todas as vezes a gente sempre chegou num momento delicado, né? Mas assim... não é que eu goste. Vocação para bombeiro. Não é que eu goste, mas é uma coisa que eu me sinto bem. Eu acho que eu tenho essa gerência de chegar. E no Santos, realmente, você vê, né? Infelizmente, eu não gosto de falar das alegrias. Tem a minha tristeza também, em 2023. Eu fui rebaixado com o Santos, né? Mas o trabalho que eu fiz nos 15 jogos que eu tive foi trabalho de classificar para a Sul-Americana, se fosse o campeonato todo. É que, infelizmente, não deu, porque tiveram 23 jogos para trás que não conseguiu. Passivo muito grande. Exato, não deu, e um dos dias tristes da minha vida. Mas eu vou te falar, cara, é sempre bombeiro. Eu me lembro que no Guarani, quando eu assumi, no primeiro treino que eu fui dar, a torcida invadiu o CT, cara. Sabe, assim, foi uma coisa absurda, assim, que aconteceu, porque já vinha as coisas acontecendo, né? Aí pegamos lá com 0, conseguimos entregar 16 pontos, e aqui na Ponte Preta, com esses mesmos problemas, né? Mas assim, eu até brinquei depois do jogo da final, falei, pô, comigo é tudo mais difícil, né? Eu não recebi o troféu, não recebi medalha, não teve um carro de bombeiro, não teve uma festa. Então assim, mas tô muito feliz com tudo que aconteceu. E agora, a pergunta que chegou, né? Agora sim a gente poder sentar, fazer um planejamento
pegar jogadores com as características que a gente gosta e que a equipe necessita. Também não adianta o Marcelo gostar, nem o Tigão, nem o CH. Tem que trazer os jogadores que combinem com a história da Ponte Preta, com o perfil da Ponte Preta. Não adianta o Marcelo querer jogar. A Ponte Preta tem um estilo de jogo. E acho que isso foi determinante para mim mudar aquilo que eu queria fazer, um time ofensivo, porque, pô, tô na 3ª divisão com a camisa da Ponte Preta, meu irmão. Ponte Preta tem que ser respeitada. Vamos tentar e, pô, os jogadores abraçaram a ideia. E, se Deus quiser, agora a gente vai ter um trabalho para começar do zero. Ô Marcelo, nós ontem na Rádio Bandeirantes elegemos a seleção da Série C, a equipe toda votando, e você foi eleito o técnico da Série C 2025. Vou colocar aqui a seleção e você vai depois poder comentar, né, o que você achou. O goleiro foi o Diogo Silva. Lateral direito, o Arnaldo, ex-jogador da Ponte, mas que jogou o campeonato pelo Náutico. O Anderson, zagueiro da Ponte Preta, foi eleito inclusive por unanimidade. O Wallace, ele empatou, salvo engano, com o Carlinhos. Mas, como o Londrina chegou à final, então valeu peso 2 e ele foi eleito o Wallace do Londrina. Maurício, lateral esquerdo do Londrina, também foi eleito. Jogadores de meio campo, Luiz Felipe também foi por unanimidade. Dudu Miraíma também foi bem votado, o outro volante, jogador do São Bernardo, meia Elvis da Ponte Preta. E o ataque, Vinícius, jogador do Náutico. O Náutico não fez a final, mas encaixou aí 2 jogadores. Iago Teles, do Londrina, e o Toró, jogador da Ponte Preta. Esse, portanto, foi, né, o time eleito, ou a seleção, melhor dizendo, eleita pela equipe da Bandeirantes, Rádio e Televisão, e o técnico Marcelo Fernandes. Não sei se você conhece bem esse técnico eleito como treinador da Série C. O que você achou? A gente respeita, né? São todos grandes atletas, né? Mas você não concorda com tudo. Eu não concordo. Tem alguns aí que eu não concordo. Com principalmente quem você não concorda? Os que não têm a camisa da Ponte Preta. não poderia posso falar, ser diferente. Eu posso falar, também, não, mas a né? gente tem que respeitar. Por exemplo, o Arnaldo fez um grande campeonato, um grande lateral, mas o Pacheco também fez um campeonato extraordinário. E na sua mão. Espetacular. Foi meu voto. Espetacular. E foi o meu também, mas... O Arthur também, lateral esquerdo pra mim. A nossa linha defensiva pra mim é uma coisa assim absurda. Tanto que eu falava nas preleções, se eu tiver que sair um zagueiro do meio dos dois, tanto o Simon como o Wanderson, para pegar o centroavante que sai da área, se eu tiver que ficar com os 3 no mano a mano, eu não tinha medo. Pode fazer que a gente não tem problema. Até porque, se você assim, a gente fala, né, eu gosto de falar essas coisas que eu gosto. Se você tiver num escanteio, o meu escanteio, você é o treinador do outro time, então vamos deixar 3 lá na frente. Você vai marcar com 4? Você não marca com 4, você fica com 3 no mano a mano. E qual o problema de ficar no mano a mano no jogo? Ninguém marca com 4 contra 3 quando tá jogando lá, até porque tu não vai tirar os teus jogadores da área. Então, assim, eu tinha muita confiança, tanto no Pacheco, no Arthur e no Simon e no Wanderson. Até o Edson entrou um jogo muito bem, o próprio Sérgio Rafael, o Danley estava lá. Mas o Arthur e o Arnaldo, para mim, foram... O próprio Simon, de zagueiro, foi uma linha defensiva maravilhosa. E eu acho que o Bruno também, o Bruno Lopes também fez um grande campeonato também. Muito, muito bom campeonato. Mas assim... mas o campeão somos nós. Se colocasse os 11 da Ponte Preta, estaria muito bem feito. Com certeza. Mas são grandes atletas, né, também que fizeram um grande campeonato. Dos também. 2 finalistas, a Ponte entrou com 4 e o Londrina com 3. Quer dizer, mais ou menos está. E o Maurício fez um grande campeonato. E ele é destro, ele é lateral esquerdo com o pé contrário. Aliás, desculpe, a Ponte com 5, né? A Ponte com 5 e o Londrina com 3. Como a Ponte foi campeã, então acho que mais ou menos foi coerente. E a seleção do campeonato, né? Acho que merece aglobar todo mundo. Exatamente, a gente brinca, mas foram grandes jogadores, fizeram um grande campeonato. E lá na Rádio Bandeirantes a gente fez a eleição dos 2 derbys e o time da Ponte foi a seleção do derby, dos 2 derbys. O time inteiro, do goleiro ao ponto esquerda, que não existe mais, né? Mas como antigamente a gente falava, e também o treinador. Olha, vai ter uma carreata. Quem que vai falar da carreata, ô Vinícius? Bebê? Então vamos lá, ô Bebê, fala aí da carreata antes da gente encerrar aqui com o Marcelo Fernandes
quando é que vai acontecer a carreata? Vai acontecer amanhã, Batista, da Porta do Majestoso, a partir de 13h. É o Plínio Palmeira, que é um torcedor fanático da Ponte Preta, um abnegado da Ponte Preta, que está organizando a carreata a partir de 13h, Ruas de Fogo. Todo mundo pode comparecer, de carro, de bicicleta, de moto. Vai ser uma festa muito bonita até Arautos da Paz, a partir de 13h amanhã. E o Lucas Campos está organizando a Copa Ponte Preta. A gente vai ver o banner aí na tela. É domingo a partir das 8h. Vai ser no César Arena Esporte, que fica no Parque Prado. Os times já estão completos, mais de 80 jogadores. E para a torcida da Ponte poder comparecer, fazer uma festa aí, edição do acesso, não acontecia há 13 anos esse campeonato. É muito legal, né? A organização do Lucas Campos, que é um cara também, um torcedor fanático da Ponte Preta e está nos acompanhando direto do estúdio aí na tela da Band, viu, Batista? Perfeito. Ô Marcelo, eu ao longo da minha carreira, longa carreira, eu aprendi a torcer por pessoas, né? Torço também para alguns times, mas torcer para pessoas, profissionais. E eu disse isso lá em 2003 para o Abel Braga, que teve uma trajetória fantástica pela Ponte, uma situação muito parecida com essa. 9 meses de salários atrasados e ele conseguiu manter o time da Ponte na Série A, com muita dificuldade naquela oportunidade. E ele, quando esteve aqui, eu disse que a partir daquele momento eu torceria por ele aonde quer que ele estivesse. E o mesmo vou dizer para você. Obrigado. Gostei demais da sua presença. Eu conhecia, mas à distância, né, o trabalho que você realizou no Santos. Mas você é um cara verdadeiro, um cara direto, a sua conversa não faz curva. E eu dou muito valor a esse tipo de caráter nas pessoas. Então, ficando ou não ficando na Ponte, espero que você fique, que tem uma trajetória importante ainda a ser traçada para o ano que vem. Eu acho que a sua história não termina com a conquista desse título, mas se não ficar daqui para frente, vou torcer muito por você onde quer que você esteja, viu? Ô Batista, obrigado pelas suas palavras. Inclusive, quero lhe parabenizar pela transmissão, que depois a gente vai para casa olhar o jogo. Foi uma coisa realmente emocionante a sua transmissão. Muito obrigado. Foi marcante, foi legal pra caramba. E, pô, vindo de você, a gente só tem a agradecer. E você pode ter certeza que a gente não desvia a conduta em nada, ganhando, perdendo ou empatando. A gente sabe que as críticas vão existir, isso faz parte, a gente leva para melhorar o profissional e a gente está nesse mundo aí para isso aí. Mas sempre fazer as coisas direito, 1 mais 1 sempre vai ser 2. E agradeço demais aí pelas oportunidades que você sempre me deu no programa também. E vambora, a vida tá linda e tá preparada para nós, vambora. Com certeza, tem muita coisa boa para acontecer. O melhor ainda está por vir na carreira do Marcelo Fernandes. O intervalo e voltamos já aqui na tela da Band. Essa